quero saudá-los com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário, comente. Nós estamos entrando em Hebreus capítulo 11. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é aquilo que eu tenho certeza, mas eu não vi. Mas eu tenho fé. Eu não vi Deus. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele está aqui comigo nessa sala. Deus, Ele está. Aí está aqui dentro do meu coração, em nome de Jesus. Eu confessei Jesus como Salvador, né? Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Ele deu ordem, né? E foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. O que é galardoador? Presenteador dos que o buscam. Deus nos dá os presentes, né? Bondade, fidelidade, paz, né? Pela fé, Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda se viam. Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Todos riram e choveu. E ele entrou na arca com a sua família. Amém? Ai. Deixa eu ver o que canta esse cara. Epa. Pela fé, né? Deixa eu mudar aqui, né? Que eu não tô... Pela fé. Deixa eu dar uma... Pela fé, né? Continuando aí. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia, mas Deus mandou ele ir, ele foi. Pela fé, habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Então, tudo é pela fé. Nós temos que crer. Se seu filho mexe com drogas, pela fé, veja ele já liberto. Se seu filho é homossexual, ore que Deus vai transformar a vida dele em nome de Jesus, porque ele também sofre, gente. Ele também sofre. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderão tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros em terra, eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não nascemos para viver nessa terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E nós buscamos, como eles buscavam também, uma pátria celestial. Eu quero morar um dia na pátria celestial. Aleluia. E se na verdade se lembrassem daquela de onde já havia saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Unigênito quer dizer único. Sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso e é poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, que quando eles saíssem lá do Egito, que era para levar os seus ossos para enterrar na terra prometida. Pela fé, Moisés já foi nascido e escondido 3 meses por seu pai, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho do faraó, porque Moisés foi criado como um rei, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozado do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Mesmo ele não vendo Deus, ele tinha fé, porque ele teve experiência com Deus. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse, né? Quando ele aspergiu o sangue nas portas. Pela fé passaram o Mar Vermelho. Dizem agora que eles encontraram indícios que realmente eles acharam até carruagem no fundo do mar, tá? E aqui pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela foi poupada por Deus. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, né, como Estevão, e se não me falha a memória também, eu acho, não vou comentar não, que eu posso estar errado.
eles foram apedrejados, que foi Estevão, né? Cerrado ao meio, eu lembro que Isaías foi cerrado ao meio, acho que não, só ele mesmo. Tentados, mortos a fio da espada. João foi morto a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, que foi Elias, foi João Batista, né? Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e os montes pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor do que a nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Eles não alcançaram a promessa, mas eles morreram com fé na promessa. Eles não alcançaram a promessa de ver Cristo, né? Cristo ressuscitado, mas eles morreram na fé. Se nós não chegarmos até a volta de Cristo, nós temos que estar com fé e morrer com fé em Cristo, porque nós somos cidadãos do céu, tá bom? Deixe seu like e seu comentário, amém?